Boa tarde, gente. Estamos aqui no nosso 24º dia do nosso devocional diário, uma vida com propósito. Para que estou na terra do Rick Warren. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Transformado pela verdade. Gente, queria falar para vocês, se vocês escutarem um barulhinho ao fundo aí, é o ventilador ligado. Tá muito calor aqui na minha cidade e eu não estou preparada para isso. Nós não estamos acostumados com todo esse calor dessa massa de ar quente que tá por aí. Enfim, se tiver um barulhinho aí no fundo, é o ventilador aqui funcionando potentemente. Mas vamos lá. Antes da gente iniciar o nosso assunto, queria já te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as mensagens diárias que tem transformado vidas desse nosso devocional diário. Então, já clica e se inscreve aí para você receber todas essas mensagens que têm sido bênção nas nossas vidas. Então, vamos lá. Em Mateus 4:4 vai dizer: as pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. E em Atos 20:32 vai dizer: agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo de que precisem nesta comunidade de santos amigos, né? A gente fala, né, e ouve muito dizer que a verdade transforma. E o que é a verdade para o cristão, né? A verdade é a palavra de Deus. Quando a gente passa pelo esse crescimento espiritual, a gente substitui as mentiras da nossa vida pelas verdades sagradas das Escrituras, né? E a Bíblia vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a santificação exige revelação. E a gente já falou aqui em alguns capítulos passados que Deus fala conosco, Deus se revela a nós através da palavra de Deus, através das Escrituras, né? E em outra passagem vai dizer ainda: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Para nós tornarmos semelhante a Cristo, né, para cumprirmos os nossos propósitos, para realizar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente precisa estar munido da verdade, né, da verdade que liberta. E quando a gente fala sobre a palavra, sobre o poder da palavra, né? Deus criou o mundo inteiro, né? Tudo que existe através de palavras. Lá em Gênesis, né, no início da criação, a gente ouve: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, ele usou palavras para essa criação. E foi através da palavra dele que tudo veio a existir. E então a gente tem que se basear no que ele diz. Ele criou todas as coisas, ele nos deu a vida, né? E ele decidiu nos dar a vida através da palavra dele. Então a gente tem que ficar atento e procurar entender tudo sobre a palavra dele. E a Bíblia, ao contrário do que muitos pensam, né, não é só um manual de doutrina, não é só um manual de mandamentos. Ela é muito mais importante do que isso. Ela gera vida, ela produz fé, ela promove mudanças, ela afugenta o diabo, ela realiza milagres, ela transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante um futuro eterno. Mude, né? A gente falou no capítulo passado sobre a mudança de mente. Então, mude essa sua mentalidade de enxergar a Bíblia como apenas um manual de doutrina ou manual de mandamentos. Entenda que ela pode mudar, transformar a sua vida, liberar cura, liberar alegria, renovar a sua fé, te ajudar a combater as tentações de Satanás, né? Então, a Bíblia é muito mais do que muitos de nós pensamos e temos esse pensamento medíocre que enxergamos apenas como uma ditadora de doutrinas, né? E a palavra de Deus é um alimento espiritual que a gente deve se
se alimentar diariamente para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E ele fala aqui, né, que a gente precisa permanecer na palavra de Deus. E o que significa permanecer na palavra de Deus, né? Se a gente for parar para pensar, hoje em dia todo mundo tem uma Bíblia, praticamente todo mundo tem acesso à Bíblia. Por muitos anos, né, isso era uma questão que só os líderes tinham, só os pastores ou padres, enfim, os líderes espirituais tinham acesso. E hoje a gente tem acesso à nossa mão ali dessa palavra. E para a gente se tornar parecido e mais semelhante a Jesus, a gente tem que estar nos alimentando diariamente dela. Nós temos que ter aquilo dali como uma prioridade na nossa vida, entender a palavra como uma prioridade máxima na nossa vida, né? Em João 8,31 vai dizer: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E o que a gente tem que fazer são 3 atitudes, né, pra gente permanecer na palavra de Deus. A gente precisa aceitar a autoridade dela. Quais são os parâmetros que hoje você utiliza para avaliar as decisões da sua vida? A gente vive numa sociedade que se baseia muito nas questões culturais. Exemplo, todos estão fazendo isso, então isso é certo, isso é bom. Ou tradição. Sempre fizemos isso dessa forma. Razão, isso me parece lógico. Ou emoção, para mim essa coisa é certa. Muitos critérios, né, todos esses critérios, na verdade, foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que a gente precisa é de um critério perfeito para todas as decisões que nós vamos tomar na nossa vida, né, que jamais nos aponte para a direção errada. E qual é esse critério com toda essa autoridade? A palavra de Deus. Nós precisamos estar diariamente voltando nossos pensamentos e nossos critérios para analisar as decisões na nossa vida baseadas na palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 vai dizer: tudo nas escrituras é palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas e corrigi-las e mostrá-las como viver. Mostrá-las como viver. Ou seja, a gente tem que viver baseado na palavra de Deus. A gente precisa aceitar a autoridade dela sobre a nossa vida. E estabeleceu que exercer a autoridade máxima na sua vida é uma decisão que você precisa tomar hoje. Decida que, independente da cultura que você está inserido, da tradição da sua família ou da sua razão e da sua emoção, você escolhe ter a Bíblia como autoridade definitiva para a sua vida. E segundo ponto, né? A gente deve assimilar sua verdade. Não basta apenas acreditar na Bíblia, né, na autoridade dela. A gente precisa impregnar na nossa mente os seus ensinamentos. E existem alguns pontos aqui, deixa eu ver quantos são. São 5 pontos que ele dá aqui pra gente assimilar, né, na nossa mente todas as verdades da Bíblia. E a primeira é receber a palavra de Deus. Quando a gente ouve, né, a palavra de Deus, a gente está recebendo. E na Bíblia vai falar sobre a parábola do semeador. E isso quer dizer, isso ilustra, na verdade, né, como a gente está recebendo a palavra de Deus, se ela irá ou não criar raízes em nossas vidas. E aqui ele coloca, né, são 3 atitudes que rejeitam a palavra de Deus. Uma mente fechada, que na parábola é ilustrada como a beira do caminho. Uma mente superficial, que é o solo pedregoso. E uma mente distraída, que é a mente entre os espinhos. E em seguida adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. O que você está ouvindo, o que você está recebendo da palavra de Deus, tem caído em terra fértil ou tem caído à beira do caminho, entre os espinhos ou um solo pedregoso? Você está assimilando isso que você está recebendo?
E você deve examinar a sua atitude, especialmente em relação ao orgulho. Quando a gente acha que está escutando um líder e não está aprendendo nada, isso diz respeito mais a nós, na maioria dos casos, do que a essa pessoa. Nosso orgulho está tão alto que a gente não consegue enxergar o que essa pessoa está querendo nos ensinar. E antigamente, né? Agora falando do segundo ponto, que é sobre a leitura da Bíblia, né, pra gente assimilar a palavra de Deus. Antigamente, como eu falei pra vocês, somente os líderes, né, espirituais tinham acesso à Bíblia mesmo, física, e hoje todos nós temos acessos a ela. E muitas das vezes a gente tem a Bíblia em casa, numa estante, dentro de uma gaveta, e nunca nem abriu a Bíblia, nunca nem leu ela. Não sabe nem o que está escrito ali e ainda quer se passar como cristão, dizendo que vive de acordo com a palavra de Deus. Como que você vive de acordo com aquilo que você nem sabe o que está escrito? Então a gente tem que pegar esse compromisso de se alimentar da palavra de Deus diariamente. Isso que a gente está fazendo aqui, esse desafio, né, que Deus colocou na minha vida, é um momento também de alimentação sobre a palavra de Deus. A gente reflete aqui, a gente conversa, a gente lê versículos, então a gente está se alimentando da palavra de Deus, mas nada substitui a leitura da Bíblia. Você tem que ler ali para você entender o que realmente é verdade, para quando você ouvir alguém pregar, a gente fala, né, eu já passei a mensagem pro meu Connect, né, que é a minha célula, sobre os falsos profetas. E como que você vai saber se aquela pessoa que ela está falando é verdadeira ou ela está sendo uma falsa profeta, se você não sabe o que está escrito na Bíblia? Por isso é muito importante a gente ler a Bíblia todos os dias. E não somente ler, aí a gente passa para o nosso terceiro ponto, né, de assimilação da verdade, que é o pesquisar e o estudar. A gente tem que ler, sim, a Bíblia diariamente, mas a gente também tem que estudá-la, a gente tem que pesquisar mais sobre aqueles assuntos. E você não terá estudado realmente a Bíblia se você não anotar seus pensamentos sobre cada passagem que você está lendo. É uma amiga minha, ela falou que um método que ela tem de estudo, né, que pode ser também eficaz e fazer sentido para você, é que ela lê a passagem que ela deixou para ler naquele dia, o capítulo, enfim. Ela faz a leitura daquele capítulo e ela anota qual capítulo me chamou mais atenção, qual capítulo trouxe uma mensagem para mim importante e vai pesquisar sobre aquele versículo. Quem escreveu aquele versículo? Onde se passa, o que estava acontecendo quando aquele versículo foi escrito? Enfim, são várias coisas que a gente pode se pesquisar, perguntas, né, simples. Quem escreveu, aonde que estava acontecendo, quando foi aquilo, em qual momento da história, que faz nos dar um entendimento maior sobre cada capítulo e realmente estar ali não só lendo, mas estudando verdadeiramente o que a palavra está nos dizendo, né? E aqui em Tiago 1,25 vai dizer: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres e continuam a estudá-la. Elas não se esquecem o que ouviram, antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos que fazem isso serão felizes. É muito importante isso, né? Ele fala que elas se tornam livres. E a Bíblia mesma diz que a verdade nos libertará. Então, quanto mais a gente estuda sobre a palavra de Deus, mais livres nos tornamos. E a quarta, memorizar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é importante para você, você usará o seu tempo para memorizar. Às vezes a gente acha que a gente tem uma memória fraca, eu mesmo acho isso, que a minha memória é fraca. Mas quantas coisas a gente memoriza, quantas imagens, quantas palavras, quantas músicas, quantos louvores, quantos personagens, às vezes de filmes, de séries, a gente memoriza muita coisa. E o nosso cérebro, ele tende a memorizar o que ele acha que é mais importante para nós, o que a gente está dando mais prioridade. Então, se você tiver como prioridade a palavra de Deus,
você vai ter mais facilidade de memorizar. No começo vai ser um hábito, mas depois você vai tornando mais fácil. Eu tô seguindo esse processo aqui. Ele deu um exemplo que eu costumo fazer. Mas antes, vou falar aqui para vocês os benefícios da memorização dos versículos. Como que a gente pode usar isso ao nosso favor, né? Eles nos ajudam a resistir a tentações, a tomar decisões sábias, a reduzir o estresse, a ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar a sua fé com os outros, né? Às vezes a gente tá precisando aconselhar uma pessoa, se a gente tiver um versículo ali que fala sobre aquilo, a gente poderá aconselhar de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito importante, que a gente aconselhe de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente estiver passando por um momento difícil, a gente pode meditar num versículo e ele vai aumentar a nossa fé. Ou quando a gente tiver uma decisão que precisa de uma sabedoria a ser tomada, a gente pode estar com um versículo ali, ele vai nos direcionar. Então isso é muito importante. E o exemplo que ele dá aqui é sobre justamente anotar alguns versículos, né, que são importantes para você, ou que falam com o seu coração nesse momento. Anotar, eu anoto em post-it. Aqui não dá para mostrar para vocês, mas do lado aqui do meu computador eu tenho uma tela aqui cheia de post-it, que são os versículos que eu tô anotando para memorizar, para me lembrar, para meditar em cima deles e que em algum momento eles têm falado comigo. E lá no Instagram eu tenho feito todo início de mês, eu peço um direcionamento a Deus e eu anoto um versículo, e esse versículo vai ser o que vai me fortalecer para o mês, né? Toda vez que eu estiver passando por alguma coisa, eu vou meditar naquele versículo, e tem sido muito útil. Deus tem direcionado de uma forma tremenda. Então passe a fazer isso na sua vida, anotar em post-its, espalhar pela casa, que você possa ler aquilo várias vezes no dia, e em breve teremos vários versículos memorizados aí para nos fortalecer na fé. E a quinta parte aqui é refletir sobre a palavra de Deus, né? A gente já falou em alguns versículos, alguns capítulos passados, mensagens passadas, sobre a meditação na palavra de Deus, né? Davi era uma pessoa que fazia isso frequentemente. Ele fala que adora a palavra de Deus e que medita nela todos os dias. E quando a gente pensa nessa palavra meditação, né? Normalmente a gente associa aquelas pessoas zen, ao yoga, enfim. Mas a gente já viu aqui que meditação é um pensamento concentrado. Quando a gente fica preocupada é porque a gente está concentrando nossos pensamentos em um problema. Então a gente exerce essa meditação, né, essa preocupação em algum problema. E essa meditação que Davi exercia era a meditação na palavra de Deus, era concentrar os pensamentos na palavra de Deus. E à medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhamos-nos realmente no exemplo de Cristo. Quanto mais a gente medita em tudo isso, mais isso vai se tornar uma imagem na nossa vida que a gente vai seguir e se espelhar em Cristo, né? E a gente falou aqui, né, sobre como assimilar toda essa verdade da palavra, mas de nada vale a gente ouvir, a gente receber, a gente ler, a gente estudar, a gente meditar, se a gente não colocar ela em prática, né? Tudo isso que a gente falou será inútil se falharmos em pôr-la em prática. Desculpem. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Em Mateus 7:24 vai dizer: sem a prática, o estudo bíblico... Portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Para a gente ser prudente na nossa vida, a gente tem que ouvir e praticar. Sem prática, o estudo bíblico é inútil. E a verdade vai nos libertar. E no começo, ela pode doer, ela pode nos deixar um pouco miseráveis, ela pode trazer um incômodo, mas é justamente a partir daí que ela nos libertará. E é muito importante, novamente falando aqui sobre os connects, sobre as células, sobre os grupos, né, pequenos para estudo bíblico, é muito importante estar inserido neste meio.
Inclusive, hoje eu tenho o meu Connect e eu vou estar ministrando sobre como vencer as tentações. Mas é importante a gente estar sempre inseridos nesses pequenos grupos, porque a gente sempre aprende com os outros. Nós, nesse momento que estamos, pelo menos no nosso, tá? A gente compartilha experiências que muitas das vezes vai aumentar a fé do outro, vai trazer uma visão que você tinha deixado passar desapercebido sobre aquele versículo, sobre aquele capítulo, enfim. É muito importante estar inserido ali, porque a gente acelera o nosso conhecimento, o nosso aprendizado sobre a Bíblia, porque a gente vê várias pessoas com pontos de vista diferentes que às vezes a gente deixou passar desapercebido. E a melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é, ele dá um exemplo aqui, é colocando uma atitude resultante da leitura, do estudo, da reflexão sobre a palavra de Deus. Nesse livro que a gente está meditando aí nesses dias, está estudando, está aprendendo, ele traz pra gente atitudes que a gente tem que colocar todo dia em prática, e por isso que é importante realmente a gente fazer esses desafios que ele nos dá todos os dias, porque a gente está exercendo a prática da palavra de Deus. E o autor D.L. Moody diz: a Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. A palavra liberta, a palavra transforma. Então a Bíblia, ela é muito mais do que um livro de estudos pra gente, de normas, de doutrinas. Ela foi feita para transformar e mudar toda a nossa vida e mente. E um tema pra gente refletir no dia de hoje: a verdade me transforma. Versículo pra gente memorizar e meditar. Se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31 e 32. Pergunta para meditar nesse dia de hoje. Lembre-se, o desafio do dia para você colocar em prática tudo que você está aprendendo sobre a palavra de Deus. O que Deus já me disse em sua palavra que eu ainda não comecei a fazer. E mais do que isso, quando você reconhecer o que ele te pediu para fazer e você ainda não começou a fazer, que você venha anotar, como ele falou ali, anote atitudes resultantes dessa meditação que você colocará em prática a partir de hoje. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Amanhã a gente vai para o nosso 25º dia, que terá um tema tão maravilhoso quanto. E se você sentir de compartilhar essa mensagem com alguém, já compartilha para que as palavras de Deus se espalhem e alcancem novas pessoas e outras pessoas possam ser transformadas pela verdade, assim como eu e você estamos sendo, tá? Que você tenha um dia ótimo, abençoado por Deus, e até amanhã para o nosso próximo capítulo. Tchau, tchau.